tá falando do Epassi, né, que certamente foi escalado por muito pouca gente na rodada. Você foi um dos que também não acreditou. Normal não acreditar no Epassi nessa rodada. Mas desculpa, amigo, a gente te cortou. Fala aí. O jogo do Brasil acabou se dando super bem e com certeza foi um dos poucos que escalaram aí o goleiro reserva de Camarões, mas que surpreendeu muito nessa partida contra o Brasil. Estamos aí com as estatísticas do Epassi, né? E pra galera do YouTube, né? Eu vou reforçar agora que estamos juntos em diversas plataformas, né? Galera do YouTube, pode mandar mensagem, interagir, mandar pergunta, mas as imagens dos jogos e dos jogadores que a gente vai mencionar somente no GE, tá? Você pode fazer a migração, assistir a live no GE pra ver ilustração, pra ver imagens de todos esses jogadores que a gente vai discutir aqui. Se o Epassi foi o melhor goleiro, Roberto, o melhor defensor dessa rodada foi o Juan Pablo Vargas, da Costa Rica. Mesmo perdendo o jogo para a Alemanha, sofrendo um monte de gol, ele fez 25,8 pontos e ele teve o gol que não foi dele, né? A FIFA deu gol contra para o Neuer. Exatamente. Isso é um ponto importante da gente mencionar, tá, gente? Lembrando sempre, né, que essas estatísticas a gente se baseia na nossa fornecedora de scouts, que também fornece alguns scouts para coisas, enfim, demais, e scouts da FIFA. Tudo é baseado em scouts que a própria FIFA fornece. E a FIFA não deu gol pro Vargas. Num lance em que ele chutou, o Neuer acabou se enrolando, a bola bateu no Neuer e depois entrou. A FIFA determinou como gol contra do Manuel Neuer. Pra sua sorte. Que escalou o Manuel Neuer. Mas lembrando também que não conta ponto, né? O gol contra no Cartola Express da Copa, não tem esse scout dos goleiros, mas assim, o Vargas faria 45,8 pontos se esse gol fosse dele. Absurdo. E assim, a FIFA que me perdoa, eu achei gol do Vargas. Pô, o cara tava na jogada ali, tava naquele bafafá com o goleiro, tocou na bola, o Neuer deu uma bisonhada. Tô contigo mas nessa. Pra mim seria gol do Vargas, mas a gente segue sempre a súmula, assim como a gente faz também no Cartola tradicional durante o Brasileirão, seguindo a súmula aí. Então, gol contra do Neuer, mas mesmo assim, bem demais o Vargas, né? Uma parada que o Betim deve ficar de olho também são as rebatidas, né? Ele deu 10 rebatidas no jogo. Então, muitas vezes, igual, por exemplo, hoje no jogo contra o Brasil, às vezes você coloca um cara da defesa de Camarões buscando justamente isso, aquele cara que vai tirar muita bola pelo alto, vai fazer muito desarme, isso pontua bastante também, né? Os defensores, zagueiros, laterais, têm pontuado bastante também com isso. E é importante a gente reforçar isso que o Felipe está falando pelo seguinte, o Cartola Express, como o Roberto falou, ele tem fundamentos diferentes de pontuação, como a rebatida, por exemplo, valores de pontuação diferentes em relação ao Cartola Clássico e até em relação ao Express, como a gente vinha jogando no Brasileiro. E a estatística é fornecida pela FIFA. Não adianta reclamar com o Caçocla, não adianta reclamar com o Roberto, com o Felipe, comigo, não adianta. A estatística é da FIFA e a gente segue o que a FIFA divulga e publica, então reclamem com a dona FIFA se alguma coisa não agradou. Manda um direct lá pro Infantino. Pediu pra ele amadurecer um pouco mais, porque ele tá muito infantil. Betim, das tuas escalações, cara, ou da tua escalação principal, assim, quem foi melhor pontuador na defesa? Você cogitou a escalação do Vargas nessa rodada também, não? Não, eu até escalei quase todos os meus times aqui, eu escalei 5 jogadores da Alemanha, né, pela necessidade da seleção em vencer essa partida, acabou até vencendo depois, mas acabou sofrendo gols. Os melhores defensores para mim, na rodada, que mais se destacaram, acabou sendo um da Alemanha, que foi o Raum, não sei como é que pronuncia o nome dele, e também o Hakimi, de Marrocos, que mesmo levando o gol, ele acabou dando uma assistência, né? Aliás, tem sido um dos grandes destaques da seleção marroquina. Então foram os 2 jogadores que acabaram mais se destacando aqui no meu time, que mais pontuou. Nos outros eu não olhei, mas esse que eu tenho aberto aqui, eu sei que foram esses os 2 maiores pontuadores. Eu participei de 2 ligas nessa última rodada e me surpreendeu, até porque é o que a gente está falando. Como são estatísticas diferentes, são critérios diferentes e pontuações diferentes do Cartola Clássico, o Daniel Alves foi muito bem. Sim. Mesmo a gente não tendo percebido tanto, as rebatidas fizeram a diferença, os desarmes fizeram a diferença, e mesmo sem o saldo de gols, ele ficou acima dos 10 pontos, Felipe. Então, a gente, para escalar o Cartola Express na Copa, a gente tem que pensar com uma cabeça diferente, né? Tem alguns pontos, eu acho, que levam isso a acontecer. Primeiro é não ter pontuação negativa, né? Então, o Daniel Alves faz uma falta, ele não perde pontos. Toma um cartão amarelo, não perde ponto. E segundo, é a questão de, no Cartola a gente tinha os desarmes, né?
No Cartola Express da Copa tem desarme, interceptação e rebatida. Esses 3 scouts valendo 1.3. Então são muitas opções ali pro cara. Às vezes a bola tá vindo para ele dar um bicão para frente. Isso conta como uma rebatida. O próprio enfim. chute travado também, né, Felipe? Exatamente, o bloqueio de finalização, exatamente, Betinho. É um outro scout. Aquela cabeçada que o zagueiro corta na área vale ponto. Então, sim, são muitos scouts que fazem, às vezes, igual você falou, eu nem vi tanto cara no jogo assim, né? Não se destacou tanto aos meus olhos, mas foi bem no Cartola Express por conta disso. Agora, Betim, essa é uma estratégia interessante que a galera pode adotar, que é o seguinte, você olhar para os defensores que forem mais atacados. Porque se você sabe que vai ter um meia ali, um ponta que vai ser muito acionado, sei lá, vamos pegar um jogo aleatório aqui, Brasil e Coreia do Sul, tá? Mas só para termos de exemplo. Se a gente achar, se o cartoleiro achar que o Vinícius Júnior vai ser muito acionado, vale a pena ver quem é o lateral que vai marcar, porque esse cara provavelmente também vai entrar nessa estatística aí de rebatida, de desarme, enfim. Pode ser uma estratégia, né? Com certeza, e se você parar para pensar, a maioria desses defensores eles acabam sofrendo gol e não mantendo SG, mas mesmo assim eles estão fazendo pontuações extremamente altas. Eu acho que é uma diferença quando você escala defensor e você escala o goleiro. Eu vejo que o goleiro você tem que pensar numa seleção muito favorita que pode não tomar gol e que pode principalmente vencer, porque a seleção vencendo, o goleiro já garante 7 pontos como extra de vitória. Se ele não tomar gol, são mais 10 pontos, é um SG dobrado para o goleiro. Já os defensores, o SG 5 pontos acaba não sendo tão preponderante para você escalar, né? Como tu bem disse, daqui a pouco uma seleção muito bombardeada, eu diria, vai pontuar melhor até do que aquela defesa que vai só manter o SG, mas que vai ter pouca ali interceptação, desarme, como a gente falou, os demais scouts. Roberto, já dá pra gente começar a pensar daqui a pouquinho a gente vai falar da rodada de oitavas, né? Já vamos ficando com isso de olho ainda. Não, enquanto vocês estavam falando, eu só fui lembrando assim, bom, um ponto importante para isso tudo que o Betinho falou. O jogador de defesa tem que ficar o jogo inteiro atuando, ele não pode ser substituído. Já cortei qualquer possibilidade de goleiro da Holanda, defensor da Holanda, que o Van Gaal é muito louco com esse negócio de goleiro. Vai pra pênalti, muda o goleiro. Troca o goleiro. Então, da Holanda eu já fui na hora aqui. Não vou colocar. Tá, a gente vai falar das oitavas. Não vou pagar Pasver. Não é o nome do goleiro, né? Pasver? Pasver? Não é um negócio Acho desse? que é. Não vou pagar essa aí Pasver. eu não tinha pegado não, tá? Eu achei que você tinha falado errado mesmo. Então, só pra galera ficar já em mente, a gente vai falar aqui dos destaques de meio campo e ataque dessa terceira rodada, mas Croácia e Japão, Brasil e Coreia do Sul, Argentina e Austrália, Estados Unidos e Holanda, esse é um lado. Do outro lado tem Espanha e Marrocos, Portugal e Suíça, França e Polônia, Inglaterra e Senegal, serão os jogos de oitavas de final. Daqui a pouco eu vou falar de novo, fica tranquilo. Vamos passar para o meio-campo. Vamos. Betão, maior pontuador da rodada no meio-campo, Georgian de Arrascaeta. E aí, é o seguinte, a nossa equipe aqui montou um time, né? Quando viram que ia precisar mudar o meio-campo, vamos botar o Arrascaeta então. No que deu? 52 pontos e meio. 2 gols, uma grande atuação, aliás... ele fez os 2 gols, mas para mim a grande atuação hoje do Uruguai durante um bom tempo foi o Luizito Soares, né? Ele teve participação nos 2 gols. Jogou muito. Muito. Mas o Arrascaeta fez o importante, 2 gols. E o que a galera fez, o Alexandre, o nosso Lucas e tal, que estavam administrando o time dessa rodada do Cartola Express aqui da nossa equipe, fizeram o que o técnico do Uruguai deveria ter feito desde o início da competição, né? Na dúvida e tal, não sei o quê, não sei como é que eu vou botar esse Uruguai. Bota o Arrascaeta no time. Foi só o treinador botar o Arrascaeta, venceu, só que demorou demais para essa vitória vir, né? Não Filipão, foi sua decisão de botar o Arrasca, não? Não, eu vou até dar os créditos aí, que antes da live, uma meia hora antes, foi lá no meu ouvidinho, lá, eu tava batendo uma matéria pro Cartola, enfim, foi lá no meu ouvidinho e falou, fala lá na live que no time, na seleção da live lá, eu que pedi para colocar o Arrascaeta no lugar do Bruno Fernandes, que não ia jogar. Inclusive, muita gente tinha o Bruno Fernandes, saiu a escalação de Portugal, viram que não ia jogar, utilizaram a troca pré-jogo, colocaram o Arrascaeta, e o Strachou, foi lá e falou, fala lá que fui eu que falei para colocar o Arrascaeta no time, hein? E deu certo demais, né? 52,5, ele que já tá acostumado a voar no Cartola no Campeonato Brasileiro, agora na Copa do Mundo também, pena que foi um jogo só, né?
Pois Enfim. não vai ter outra oportunidade de escalar o Arrascaeta, o Luizito no Express. Tem Paulo Souza em tudo que é lugar do mundo, gente. Não é só aqui, não. Ô Betim, o Arrasca não era propriamente uma surpresa, um nome que ninguém imaginava, como foi, por exemplo, o Epassi, né, goleiro de Camarões. Até porque o Cartola Express te dá a oportunidade de substituir até 1 minuto antes da bola rolar. Então, assim, você teve 59 minutos para saber que o Arrascaeta era titular e botar o Arrasca no seu time. Agora, você esperava que ele fosse fazer 2 gols no jogo? Não, eu não esperava. Eu até confesso que acho que a grande maioria do cartoleiro ligado, assim, né? Ele fez essa mudança do Bruno Fernandes pelo Arrascaeta. Eu até tava num time aqui com o Valverde e com o Bruno Fernandes. Aí eu falei, cara, vou dar uma chance pro Arrascaeta sendo titular, né? Mas acho que 2 gols a gente não esperava, não. Até porque a seleção de Gana também vinha bem na competição, né? E tava com uma chance clara de se classificar. Então eu esperava um jogo um pouco mais difícil. O Arrascaeta, a gente sabe do potencial dele, né? A surpresa mesmo foi pelos 2 gols. Eu até pensava mais nele num cara ali para uma assistência, né? Para uma assistência pro Suárez, pro Darwin Núñez. Mas, cara, foi uma pontuação excelente. E para quem teve essa sacada de colocar um cartoleiro já conhecido, eu diria, né? Se deu muito bem e foi uma troca importante, e ressaltar a importância da troca pré-jogo, como tu bem falou, né? Isso ajuda muito ali nas estratégias também, e principalmente quando o teu titular não for jogar, como aconteceu nessa rodada. E a gente que acompanha futebol brasileiro, acompanha o Brasileirão e escala o Arrascaeta no Cartola porque não tem como não escalar, a gente já tá ligado, porque assim, que o Arrascaeta pifa, bota os companheiros na cara do gol, todo mundo sabe. Que ele faz gol, todo mundo sabe. Mas ele é aquele cara que ele vem naquela corridinha dele que parece devagar, mas ele rouba uma bola, ele faz um desarme, ele estoura uma. Então, eu acho que pro Cartola Express, vou perguntar pro Felipe, que é da equipe do Cartola, vai me ajudar melhor ainda. Pro Cartola Express, nesses critérios de Copa do Mundo, talvez ele seja ainda mais valioso. Não vai ter mais, foi a única dele. Mas ele é um jogador que vale demais, cara. Sem dúvidas. Eu tenho falado bastante com o pessoal que me pede dica aí de escalação. Você tem que procurar um cara que ele tá participando do jogo. E aí, assim, seja bem ou mal, ele tem que estar participando o tempo inteiro, assim. Porque às vezes o cara tá mal no jogo, tá fazendo falta, não sei o que, mas tá ganhando desarme, interceptação. Essa questão de não ter scout negativo me faz procurar muito esse cara que tá sempre ali. Hoje, por exemplo, no jogo do Brasil, quem acompanhou o jogo, o Bruno Guimarães estava o tempo inteiro depois que ele entrou. Toda jogada tava Bruno Guimarães. O Arrascaeta é um cara mais ou menos assim, né? Ele é um pouco mais lento e tal, mas a bola tá sempre passando por ele tá sempre ali no meio buscando a bola, então ele acaba ganhando muitos pontos por isso. Só para vocês terem uma ideia, essa pontuação dele foi a 4ª maior da fase de grupos até agora, então é uma pontuação realmente muito expressiva. Tá acostumado, né? Tem grandes pontuações quando o assunto é Cartola, isso aí ele não decepciona nunca, pô. Pontuação alta no Cartola, tem que ter a Arrascaeta ali entre eles. Sabe quem deve ter ficado muito feliz? Quem? Cami Campos. Ah, sim. Cami Campos com o negócio de Arrascaeta. Será que ela escalou? Será que ela escalou o Arrascaeta dessa vez? Se ela não escalou o Arrascaeta, a única chance que ela teve... Eu sou a Al-Hila, pô. Tem não como. Tem com chance, certeza a Cami escalou o Arrascaeta. Não tem chance. Agora, Beto, você que acompanha muito futebol internacional, tá ligado nas atuações dessa galera toda que vai entrar em campo, um cara que talvez faça um pouco esse papel nas oitavas seja o Harry Kane, né? Porque Sim. ele é atacante a 9, mas ele o tempo todo volta, participa, bota os caras na cara do gol, deu assistência no último jogo. Ele não fez o dele, mas ele já deu assistência. Mas alguém aqui duvida ou acredita, que o Harry Kane vai passar uma Copa inteira sem fazer um gol sequer? Eu duvido muito. Eu tô nessa também, tá? Eu acho que ele vai brocar em algum momento, cara. Não tem como. Ele é o Harry Kane, cara. Ele é um jogador que tá acostumado, artilheiro da última Copa. Eu duvido que ele passe a Copa em branco. Nem que seja um pênaltizinho, né? Pra ele bater, né? Ele tá meio Gabigol nessa seleção inglesa aí, né? Tá mais aquele camisa 9, mas tá mais armando, deixando o pessoal na cara do gol. Ele já tem 3 assistências, mas eu já tava dando uma escalada nos meus times ali, visando as oitavas de final, né? E eu abri o histórico do Harry Kane, tava lá, pô, 1 assistência, tal, 2 assistências. Eu falei, pô, não é possível que ele não vai fazer um golzinho nessa Copa do Mundo, e quando ele fizer, ele vai ter que estar no meu time, senão eu vou ficar muito bolado. A gente vai falar da escalação das oitavas daqui a pouquinho. Agora, Betim, ontem
a gente teve um intervalo de 19 minutos de muita alegria. Foi justamente o tempo em que Japão e Costa Rica estavam se classificando. Mas aí entra um nome... Não? Eu não tava alegre, não. Eu tô torcendo pra caramba pra Espanha ir avançando e tal, não sei o que. Eu fiquei desesperado em casa. Você tava torcendo pra Espanha e Alemanha? Não, pra Espanha, ponto. Ah, tá. Por quê, Roberto? Bolão? Não, eu gosto da Espanha, cara. É? Tem meu negócio com a Espanha não, forte. então Mas eu tudo tava bem. torcendo. Tic-tac ali. Eu tava desesperado, porque eu falei, pô, a Espanha foi uma das seleções que mostrou o melhor futebol durante a primeira fase. Como é que é o nome da sua cachorrinha? La Liga. Ah, então É. Aí. Eu fiquei preocupado, porque um dos piores demonstrativos de atuações durante essa primeira fase foi da Costa Rica. Foi fazer um gol no primeiro chute a gol, no segundo tempo do segundo jogo. Uma seleção dessa não pode passar para Futebol é isso, Roberto. Futebol não, é mas isso. não pode passar. Isso pra Copa do Mundo é péssimo. Não podia, eu falei, não dá. Tomou de 7-0 da Espanha. E ela se classificar e a Espanha não? Eu falei, Maravilhoso. Olha que história bonita a Costa Rica. Você mesmo que apanhe, você pode se reerguer, Roberto. Histórias bonitas você encontra na livraria, no sebo, na biblioteca. Lá tá cheio de história bonita. Na Copa não é lugar pra isso, não. Mas por que eu puxei esse assunto? Porque a gente teve esse intervalo de 19 minutos aí, né, em que Japão e Costa Rica estavam se classificando ao mesmo tempo. Mas aí começa a aparecer o nome que foi o melhor atacante da rodada, que é o do Gnabry, né, da Alemanha. Deixa eu pegar aqui a pontuação certinha que ele fez. Ele fez exatamente 44,2 pontos. Fez muito ponto o Gnabry. Tava nos seus planos o Gnabry, Betinho? Estava. Depois que eu vi que o Füllkrug não seria titular, eu acabei colocando ele em 2 aqui dos meus times e dobrando o ataque da Alemanha, né? Eu acabei dobrando com o Musiala e também com o Miller. E ele realmente teve grande destaque, participação ali em 2 gols, né? Além de ter criado muita chance, foi um cara que participou muito aí da partida. E ainda bem que eu estava no meu time, porque com certeza me ergueu ali nas pontuações para conseguir faturar um pouco. E surpreendeu, porque a Alemanha, nas prévias, viria com o Füllkrug, né? Ele acabou começando no banco, depois acabou entrando, acabou indo até bem, juntamente com o Havertz, né? Mas o Gnabry aí foi um cara que, nessa mudança do Füllkrug, acho que ajudou muita gente e me ajudou também. E aí, Felipe, quando a gente fala nas pontuações diferentes e nos scouts diferentes do Cartola Express da Copa, olha os números dele aí, ó. Gol, beleza, fez lá os seus 15 pontos. Aí, ó, chances criadas, 4, já é uma estatística diferente em relação ao Cartola clássico, né? Assistência, beleza, finalização a gol, desarme, interceptação e rebatida. Quer dizer, o homem tá em todas as ações, né? E a chance criada pra mim é um baita de um scout importante, assim, porque ele valoriza o cara que, às vezes o cara é o cérebro do time, cria um monte de chance e tal, que é aquele passe antes da finalização que não necessariamente vira gol, né? O cara deixa um cara na cara do gol, o atacante perde. Ganhou pontos de chance criada, 3 pontos. Isso pra mim é muito bom porque ele valoriza realmente o cara que às vezes dá aquela pifada, como você disse, no futebol brasileiro, o Ganso, por exemplo, faz isso direto e que muitas vezes não conta ponto no Cartola do Brasileirão, mas conta agora na Copa. Isso tá jogando a pontuação de uma galera lá em cima. E citar o Musiala, né? O Betinho falou do Musiala, eu fiquei irritadíssimo esse jogo da Alemanha porque eu escalei o Musiala, ele jogou demais, quase sempre sendo acionado, driblando, chegando na área, mas na hora de finalizar, nossa senhora, o que eu me irritei com o Musiala essa rodada é brincadeira, cara. Joga muita bola, mas faltou balançar a rede. Aprender a chutar ainda, né? Faltou. Muito jovem, né? Jogador novo. O Betinho, vou te passar aqui então a seleção da rodada. A gente falou os destaques de cada posição, né? Mas só pra gente ter como se fosse uma escalação dos 11 aqui. Epaci, goleiro de Camarões, esse só tem um mesmo porque é goleiro, né? Vargas, da Costa Rica, Kim Yong-won, da Coreia, Diogo Dalot, de Portugal e Duarte, também da Costa Rica, foram os 4 melhores defensores. Meias, a gente teve o Arrascaeta, o Kai Havertz e o Terreda, da Costa Rica, que fez o gol dele também. E os atacantes, Gnabry, Füllkrug, rapaz, o Füllkrug, hein? E o Ricardo Horta, de Portugal, um 4-3-3 aí da seleção da rodada, tá na tela para quem está nos acompanhando, né? E todas as pontuações, né? O quanto cada um deles fez. Rapaz, Roberto, eu sei que você é vidradaço em futebol internacional, mas você esperava o Füllkrug com esse nível de decisão, assim, não? Não, porque para mim ele é butinudo, é aquele altão que você bota lá no meio da área para ficar cabeceando bola ao bom estilo Alemanha dos anos 90, sabe? Que era
cruza na área pro Bierhoff arrumar alguma coisa ali no meio. A galera que tá vendo agora não deve fazer ideia de quem é Bierhoff. Tem gente que não faz ideia. Mas era um centroavante alto lá da seleção alemã. Vai outro, Miroslav Klose. Já melhorou. É butinudo, é o recordista de gols. Peter Crouch. Esse não era alemão, né? Mas o fato de ser um butinudo altão lá, por mais que o Klose seja o recordista de gols em Copa do Mundo, não tinha qualidade, né? Convenhamos. Mas estava ali na área sempre para empurrar a bola. É o caso do nosso querido boneco de Olinda, Luca alemão, Toni. que bota... Luca Toni, lembra? Comemorava o gol trocando lâmpada. Fazendo fenômeno do futebol aos 35 anos, o Luca Toni da Itália. Agora, ele falou do Peter Crouch, Betinho lembrou do Peter Crouch. Me deu muita alegria no videogame, cara, porque era um grandalhão, parecia realmente o boneco de Olinda na seleção inglesa, né? Era só ele cruzar, tinha né? quase 2 metros, né? Ou chegou a 2 metros, sei lá. Tinha mais, então você mais de cruzava. 2. Acho que ele tinha 2 e 3, o negócio desse, né? Você Ele era cruzava. 2 e 3, isso aí. No videogame você cruzava nele, era gol, porque ele subia mais que todo mundo, ele já estava muito mais no alto que todo mundo, ele só testava pro gol. Só não podia contar com drible, com velocidade, aí esquece, né? Não, até porque a perna dele era tipo do tornozelo ao fim do fêmur aqui, era tudo canela, né? Que era a finura só, era uma perna de... 1,30 de canela, o resto era bem dividido. Agora, algumas curiosidades aí sobre essa terceira rodada, né? 6 dos 11 jogadores dessa seleção ficaram entre Costa Rica e Alemanha, justamente porque não tem pontuação negativa, porque ninguém perde muito ponto. E esses scouts novos, né, com pontuação diferente, fazem realmente desenham um outro cenário para o Cartola Express Copa do Mundo. 3 dos 11 jogadores são de seleções que avançaram de fase, ou seja, 8 da seleção não vão jogar a próxima rodada, então olho nisso também, né? Olho nesse fator, nesse lado do Cartola Express. A gente tem outras estatísticas aqui também, quer ver? O Brasil teve 2 jogadores entre os 40 melhores na rodada anterior e um jogador, que foi o Martinelli, entre os 40 melhores nessa. Quer dizer, quem não foi tanto no Brasil acabou se dando bem. Fala aí, impressionante, né? Brasil decepcionando no Cartola Express, né? Na Copa em si, Brasil tá bem, tá voando. Perdeu hoje com o time reserva, acho que não é para fazer muito alarde também, extremamente normal. Mas no Cartola Express, confesso que eu esperava mais, tá? Nos jogos do Brasil, nas disputas que davam para escalar jogadores do Brasil, eu coloquei 3, 4, 5 jogadores do Brasil e não fui tão bem assim. A grande pontuação foi do Richarlison na primeira rodada com os 2 gols. Ele fez 41 e 30, mas tirando isso não teve nenhuma pontuação muito fora da curva assim, da seleção brasileira. Muito também de fazer poucos gols, né? Você pega aí a Alemanha, fez 4 gols, a Espanha na rodada que fez 7 gols, a Inglaterra fez 6 gols. O gol dá 20 pontos pro cara, né? Joga muito lá no alto a pontuação. E o Brasil acaba por não ter feito tantos gols assim, só 3 gols nessa fase de grupos, não apareceu tanto aí, né? Tanto que eu tô fazendo um levantamento ainda do top 10, né? Top 10 pontuações dessa primeira da fase de grupos. O Brasil não tem ninguém. Nem o 41.3 do Richarlison aparece por lá. Pois é, a gente tem então para botar na tela para você o seguinte, uma análise sobre o time que foi montado para a rodada anterior, né? Vamos dar uma olhadinha então em como ficou esse time que a nossa equipe montou para a rodada, para a gente ver o que deu certo e o que deu errado. Deixa eu tentar aumentar aqui para facilitar. Vamos ver. É o teu computador que tá aí, né, Betão? É isso aí. Acho que agora dá para ver melhor. Aí, ó, fizemos 137.1 com o Thomas Miller, que fez 16.3, o Cho da Coreia do Sul, que fez 8 pontos, porque ele tinha feito 2 gols no jogo anterior, né? Então ganhou a confiança dos nossos cartoleiros aqui. Gabriel Jesus, que, olha o que a gente fala, né? Pouco apareceu no jogo, um nome que a gente não viu muito, a gente quase não viu ele tocar na bola, 13.6. Dani Olmo, 11 pontos, Gundogan, 0. Arrascaeta, 52,5. O Arrascaeta levou metade desse time nas costas, né? Normal também, né? Pro Cartola onde normal. Ele joga, é normal ele fazer isso. Ó o Dani Alves, Verdade. que eu tinha dito aí, ó, 11.7. O Sainz, de Marrocos, 6.5. Raum, lateral da Alemanha, 15.6. Rudiger 3.9 e o Nai Simon fez -2, esse porque sofreu os 2 gols do Japão e não foi mais tão acionado além desses 2 gols. Betinho, você estava falando fora do ar dessa aposta no Raum, né?
Sim, eu acho que é um cara que ele tem sido muito participativo nas jogadas ofensivas da Alemanha, né? Até nas prévias poderia ser que ele nem fosse titular dessa partida, mas mais uma vez foi muito participativo, deu a sua assistência, teve mais passes decisivos e mesmo tomando o gol, é um lateral que acaba pontuando bem. O único ponto negativo é que no jogo que a Alemanha mantém o SG, ele é muito substituído, né? Geralmente é um cara que não joga os 90 minutos. Esse é o único ponto negativo, mas é um cara que tem pontuado muito bem e mantido uma média boa de pontuações da Alemanha. Só queria ressaltar ainda, já que a gente estava falando de centravantes primeiro, né? Ressaltar os centravantes da partida entre Sérvia e Suíça. Foi até um jogo que eu ressaltei como um confronto para ficar de olho lá no Cartola Express, no GE, né? Na matéria. E eu justamente falei para ficar de olho porque era um jogo que as duas seleções precisavam do resultado, né? Tava ganhando a Sérvia, a Suíça tava ficando fora, tava empatando, a Sérvia tava ficando fora, então as duas seleções precisavam ir para cima. E justamente os três centravantes que jogaram nesse jogo fizeram gol, né? O Vlahovic e o Mitrovic pelo lado da Sérvia e o Embolo pelo lado da Suíça. Então também foram destaques aí esses centravantes, embora não ficaram na seleção da rodada, mas acabaram sendo participativos aí nos gols nesse jogo. Pois é, essa foi a nossa equipe para a terceira rodada da Copa. Felipe, você ficou contente com o desempenho dessa equipe? Você acha que correspondeu mais ou menos ao que vocês esperavam, não? Olha, eu sou meio crítico, sabe? Eu acho que dava pra melhorar bastante. Eu gosto também dava de pra melhorar bastante aí. Por exemplo, o goleiro não me agradou tanto essa escolha aí. Acho que tinham goleiros melhores. Obviamente não sei as cartoletas agora, não sei quanto que a gente tinha. Não, né? mas vamos criticar Mas mesmo tinham assim. goleiros melhores, pô. O Gundogan foi uma ótima escolha que deu errado, ao meu ver. Muita gente tinha ele porque bateu o pênalti, é um cara que tá chegando muito bem na frente, mas errou, aí é o azar também, né? Igual... Seria outra péssima escolha, né? Pois o é. azar. Pelo que fez na... Essa foi boa. É? Essa foi boa. Qualquer um dos dois, inclusive, né? O Torgan e o Eden. E tem algumas escolhas, isso acontece muito, assim, no Cartola Express, que são boas escolhas, mas dão errado, né? O exemplo, pra mim, é o Musiala. A Alemanha fez 4 gols e ele não voou, assim. Jogou muito e não voou, enfim. Tem vários caras, assim, que são boas escolhas, mas às vezes não funcionam, né? Acaba que o companheiro faz 40, 30 pontos e o cara faz 5, 6, enfim... falando da pontuação em si, 137 é uma pontuação mais ou menos, né, Roberto? Dá pra melhorar não, aí. Eu tô tentando passar hoje dos 200 até agora, não consegui ainda. Eu ainda. cheguei no 198, mas 200 eu vou ainda aproveitar não para foi. cornetar, porque nas outras lives, até aqui, a pontuação alta que nossa live fez foi a que eu estava na primeira rodada, na primeira perna, né, que nós escalamos aqui. E aí, desde então, estão me botando pilha aqui. Eu não tô na live, eu tô assim, a culpa é do Roberto, não foi bem, a culpa é do Roberto, que não sei o que. Agora eu vou espizinhar também. Agora que eu tô aqui, não tem ninguém para defender. Não, mas verdade seja dita. Para mim, a melhor escolha aqui, apesar de ter passado dos 10 pontos, mas não correspondeu ao que a gente poderia esperar, foi o Dani Olmo. Porque se era esperado uma grande atuação da seleção espanhola contra o Japão, que, convenhamos, ganhou da Alemanha e tal, não sei o que, mas perdeu para Costa Rica. Pois Você fala, é. perdeu para Costa Rica, a Espanha vai dar uma pancadinha, né? E todas as jogadas de ataque da Espanha necessariamente passam pelo pé do Dani Olmo. Então a possibilidade dele dar aquela mitada braba era muito grande. Mas aí a gente não contava com a Espanha esquecer de jogar bola, né? A Espanha queria muito pegar o Marrocos. Quase que nem isso consegue, né? A Espanha parece que se confundiu com o handball, né? Ficava tocando a bola, assim, rondando a área o tempo inteiro, mas não chegava. E só um destaque positivo, porque a gente tem que elogiar também quando vai bem, né? Tá. O Raul, pra mim, é um cara, assim, se tornou um cara óbvio a escalar desde a primeira rodada, porque ele aparece muito na frente, cruza o tempo inteiro, ele bate escanteio também pela esquerda na Alemanha. Então, com esse scout da chance criado, o cara que cobra escanteio, pra mim, assim, ele já ganha um patamar diferente, porque todo escanteio que ele cobrar e algum atacante conseguir cabecear, finalizar, pode ser pra fora, não precisa ser gol, não precisa ser nada disso. Mas o cara conseguir dar aquela casquinha ali, que seria uma finalização pra fora ou algo do tipo, ele já ganha 3 pontos. Então,
os caras que cobram escanteio, assim, costumam fazer boas pontuações, costumam criar 2, 3, 4 chances. Imagina Então o Raul realmente é um cara muito bom. Scarpinha na Copa Nossa. agora, Betinho. Você tá louco. Tá louco. Demais. Não, eu até tava pensando aqui, cara, teve uma rodada que eu escalei o Arthur do Bragantino, ele deu 10 passes decisivos, cara. Então pensa só, velho, 30 pontos só ali nessa brincadeira, né? Então é um scout muito legal nessa Copa. E só pra ressaltar, pra gente fechar essa última rodada, né, como costumo carinhosamente falar, destacar mais uma vez os dois jogadores, né, de Marrocos, o Hakimi e o Ziyech, que me ajudaram bastante aqui também no time que mais pontuou, que estão sendo extremamente participativos nos gols do time, né? E, cara, acho que Marrocos não deixa de ser uma surpresa também nessas oitavas de final, uma seleção que vem jogando muito bem. Escalei o Ziyech nas duas rodadas aí, ele foi muito bem, não me decepcionou, imitou. Então, destacar esses dois aí também, até para as oitavas, pra gente começar a ficar de olho, né? Acho que vai ser um jogo complicado aí contra Marrocos. Ô Betinho, a gente tá falando aqui em certos arrependimentos. Teve alguém no seu time principal aí que você se arrependeu ou que não entregou aquilo que você esperava? Então, cara, vou olhar aqui rapidamente. Eu acho que o Ederson foi um cara que acabou me decepcionando aqui, porque eu geralmente escalo o goleiro pensando na vitória, né? E talvez no time principal poderia ter focado no Neuer. Então acho que o Ederson talvez seja um dos caras que acabaram mais me decepcionando, justamente por ter feito a pontuação mais baixa também no meu time. Um cara que de certa forma me decepcionou também foi o Rüdiger, da Alemanha. Eu escalei pensando, claro, no SG, mas também pensando na bola aérea. Ele que estava muito próximo de fazer um gol de cabeça, né? Em jogos anteriores, acabou também só tendo 3 rebatidas ali. Acho que essas foram as grandes decepções. Do meio pra frente, o Gabriel Jesus eu não considero decepção pela boa pontuação que ele fez, né? Mesmo sem participar efetivamente de um gol. Aí é aquela história que a gente fala, eu canso de falar isso no Cartola Cast e vou repetir aqui na live. A gente tem que separar as expectativas de jogo das expectativas de cartola. O que a gente gosta de no jogo, às vezes não corresponde no cartola, e às vezes o cara mal toca na bola e tal, mas pro cartola ele é muito eficiente. Gabriel Jesus é um exemplo disso, né, Veloso? Assim, um cara que já tinha uma certa desconfiança, não correspondeu em campo hoje, mas para os fundamentos do Cartola Express, ele foi muito bem. Então, assim, a gente não pode deixar de considerar o cara porque a gente não gosta ou porque a gente não gostou da atuação do cara. Tem que pensar com cabeça de scout. Até pode. A questão é que vai ficar sem fazer ponto, né? Poder, pode tudo. Só tem que pensar que vai... o fulano de tal não gosta do Gabigol, não vai escalar o Gabigol no Cartola Clássico. Vai ficar sem ganhar ponto de gol, porque o homem faz gol em jogo importante. Mas a questão do Gabriel Jesus até nesse jogo de hoje, para mim, passa pelo seguinte, cara. Esperava-se que ele, de fato, fosse fazer uma grande partida, mas jogar com time reserva e Camarões tentando a vida, ainda torcendo por uma vitória da Sérvia, ou um empate entre Sérvia e Suíça para conseguir passar, cara, Camarões vendeu muito caro esse jogo hoje. Vendeu muito caro. E o Brasil desperdiçou chance também para caprichar, né? Não pode perder tanto gol assim ainda que com o time reserva. Os times reservas de Brasil, França e Inglaterra, para mim, decepcionaram demais nessa última rodada aí da Copa do Mundo. Pois é, e agora a partir das oitavas, quem decepcionar provavelmente Volta não joga pra as casa. quartas, né? Acho que foi até o Milton Leite que falou agora há pouco na transmissão, não é nem mata-mata, é só mata, né? Porque não tem volta, não tem segunda chance, é mata. Passou, vai embora e não passou, fica pra trás. Agora, se vamos para as oitavas, Felipe, vamos começar a falar como é que vai funcionar, né? O sistema de rodadas a partir das oitavas, como o Cartola Express está esquematizado para a galera poder escalar o time. Então, a gente basicamente vai seguir o modelo que aconteceu na fase de grupos, se você levar em consideração os dias, né? As disputas vão durar 2 dias. Então você vai escalar agora visando os jogos que acontecem amanhã, sabadão, dia 3, e também no domingo, dia 4, né? São Holanda e Estados Unidos, está aparecendo aí na tela para quem está com a gente no ge.globo. Holanda e Estados Unidos amanhã, meio-dia. Argentina e Austrália também amanhã às 4 da tarde. E no domingão, França e Polônia, meio-dia, Inglaterra e Senegal às 4 horas da tarde. Vai funcionar basicamente dessa maneira e aí depois vão abrir outras disputas para os jogos seguintes. E um detalhe fundamental aqui, hein, Bernardo? E muito bacana para quem tá curtindo colocar sempre os craques, né?
A gente vai ter, a partir agora das oitavas de final, 180 cartoletas para escalar, ao invés de 160, como foi na fase de grupos. Então você tá vendo ali, ó, né? você já tá vendo Argentina, França, Inglaterra, pô, vou colocar Messi, Harry Kane e Mbappé. Você vai conseguir, muito provavelmente, algo que foi difícil na fase de grupos, né? Com a competição afunilando, os jogadores mais caros vão passando e alguns mais baratos vão ficando para trás. Por isso, então, essa necessidade de aumentar o número de cartoletas para a galera conseguir escalar cada vez mais craques aí. Quando você tiver, por exemplo, um Brasil e Argentina na semifinal, por que não? É muita gente cara para escalar, né? Então surge essa necessidade aí. Ai, meu Deus. É uma novidade muito boa para a galera. E vai só piorando, tá? Vai só piorando. Não queria dar esse spoilerzinho não, mas a tendência é sempre piorar. Agora, ô Betim, complementando o que o Felipe falou pra gente aqui, e legal, a gente já tá na tela com as disputas, então, que vão valer pra esse primeiro momento de oitavas de final, né? Teremos disputas pra esses 4 jogos, depois abre novas disputas para os outros 4. Se dá pra escalar Mbappé, Messi e Harry Kane, por exemplo, e a gente tá sabendo que na zaga vale mais o cara que participa, que desarma, que estoura, do que propriamente um cara que segura o saldo de gols, com aquelas cartoletas que sobrarem, dá pra pensar numa defesa aí, um defensor da Austrália, um lateral dos Estados Unidos. Será que vale a pena, não? Então, é claro que a gente sempre fica com aquela questão de, tipo, vou tentar o SG, vou tentar um jogador do favorito, né? E eu sou um pouco assim, acho que a gente tem enraizado isso do Cartola Clássico, né? É difícil mudar. Mas sim, com certeza a gente pode pensar, porque se você parar para ver esses confrontos da Argentina e da França, que para mim são as grandes favoritas dessas oitavas, esses primeiros jogos das oitavas do fim de semana, né? A defesa da Polônia e da Austrália devem ser bombardeadas a partida inteira. Então, com certeza, você que quer ousar um pouquinho mais, que quer colocar jogadores alternativos, pode acabar se dando muito bem, estudar realmente a posição, como o Bebeto falou primeiro, o lateral que enfrenta o Vinícius Júnior, daqui a pouco o cara que vai marcar o Messi, por exemplo, né? Então acho que sim, especialmente para quem quiser ousar e desmistificar, eu acho, essa questão de colocar um defensor do favorito e ir buscando o SG, né? Que mudou um pouquinho, como a gente já percebeu agora. E até outro ponto, Bernardo. Esse Holanda e Estados Unidos pode ser até interessante, porque é um jogo extremamente imprevisível, é uma trocação o tempo inteiro ali. Sim. Não tem, para mim, nesse jogo, de verdade, não tem favorito. Pelo que eu vi na primeira fase, não considero a Holanda tão favorita assim em cima dessa seleção americana. Mas eu acho que vai ser uma trocação. Pra mim, nem a Inglaterra não é tão favorita assim contra Senegal, sabe? Eu acho que não seria uma surpresa assim muito grande se Senegal passasse, né? Porque a Inglaterra a gente vê que é uma seleção que oscila bastante e que antes propriamente da Copa ela vinha de resultados muito ruins, né? Então, eu acho que os favoritos mesmo acabam sendo realmente a Argentina e a França. Holanda e Inglaterra eu acho que terão paradas difíceis aí pela frente. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos ter essa discussão montando um time? Vamos. Bora. Deixa eu aproveitar para ler uns comentários aqui. Boa. Comentário da galera que tá com a gente no YouTube e tal, tá mandando mensagem aqui. O Vinícius fez uma crítica aqui. Acho muito injusto o defensor perder SG por ser substituído. Mas tá lá no regulamento, né? É assim que esse scout dá uma irritada, Roberto. Sabe o que acontece? O cara aos 89, ali aos 44 do segundo tempo, o cara é substituído e você perde 5 pontos. Mas paciência, tem que jogar com as regras, né? Mas o Vinícius veio pelo Betim. O Júnior RB falou: Emiliano Martínez vai apostar no cara, no goleiro da Argentina. E uma pergunta aqui que o nosso Ubaldo Fernandes fez. Se for para prorrogação, vai continuar contando os scouts? Agora nós temos esse fatorzinho novo aí a partir deste momento, Felipe Frederico. Essa é uma ótima dúvida, inclusive é até bom tocar nesse assunto, né? Quando vai para prorrogação, conta normalmente, tá? Então foi para prorrogação, o Messi fez um gol, vai contar o gol do Messi. Rebatida, desarme, enfim, tudo normalmente. O que não vai contar é se for para disputa de pênaltis. Aí não conta um possível gol, finalização, defesa do goleiro, aí não conta nada, tá? É só realmente até os 120 minutos, exatamente, bola rolando. Então se seu atacante na disputa de pênaltis fizer um gol, não vem cobrar o gol dele no Cartola Express não, porque não vai estar valendo, vai ser só realmente... Seria fácil demais, né? Pois é.
O que já muda a perspectiva para alguns desses jogos aí, né? Se a gente acha que Holanda e Estados Unidos têm potencial de ir para uma prorrogação e tal, vale a pena pensar nesse jogo e olhar com esse olhar de mais 30 minutos de bola rolando. E como não existe mais gol de ouro, né? Então é garantido de ter mais 30 de bola rolando e quem tiver em campo vai continuar rendendo ali. Vamos começar né? Porque com o que tá tendo de acréscimo agora, 30 é durante o jogo. Né? Vamos começar a montar então um time, né, hipotético para você se inspirar, né? Não copia, mas não faz igual, né? Olha, assim, com a pontuação que a galera tem feito nos últimos programas aqui, eu diria, não copia não, pega algumas ideias aí. Mas acho que hoje a gente vai voltar bem hoje a gente e vai vamos voar. pra casa dos 200 aí. Aí sim a gente vai ajudar bem a galera. Porque a gente faz conteúdo de cartola, mas a gente não lê futuro, né? Não. Então, assim, a gente também tem direito a errar, a gente também erra palpite. Todo mundo achou que o Brasil ia arrebentar, hoje não arrebentou. né? É assim que funciona. Ó, a cadeira virando aqui de novo, eu vou remar aqui, ó. Girando com a notícia. Eu tenho que ficar mais na pontinha que eu sou pequeno. Vamos começar então. Betinho, vou começar contigo então. Vamos começar pelo goleiro. A gente vai do goleiro ao ponto esquerda, que eu sou desses. Fala aí, Betinho. Vou botar aqui só jogador que tá provável, tá? Melhor. Aí sim, também faço isso. Cara, eu acho que vai muito no que a gente tava falando, do que eu falei aqui. Eu focaria nos dois goleiros que pra mim são os que mais têm chance de ganhar a partida. Então, eu pensaria em garantir esse extra de vitória, aí tentar alguma SG, algumas defesas. Eu ficaria com o Emi Martinez ou com o Hugo Lloris da França. Aí, pra mim, um ou outro, cara, eu acho que 50-50 pra mim. Acho muito parecido entre um ou outro ali. Uma cartoleta mais barata, não sei se daqui a pouco vale a pena, o Lloris. Embora o Emi Martinez me passe um pouquinho mais de segurança nesse momento. Acho que eu fecharia com o Emi Martinez, mas bem parecido pra mim. Então vamos nessa, vamos de Emiliano Martinez. Como goleiro, Beto, você que tá comandando a operação aí, já escolhe pra gente então 2 defensores, vai. 2? 2. 2 é bom. Bom, eu vou focar bastante nessa questão que nós falamos de jogadores que estarão em jogos difíceis em que tudo pode acontecer. Eu acho que para defesa vale a gente dar uma focadinha nisso aí e até para ajudar a gente na montagem do resto do time, né? Pegar uns jogadores baratos, por exemplo, dos Estados Unidos e tal. Eu acho que o Serginho Deste pode ser uma boa pedida para essa rodada. Ele que deu assistência, inclusive, na última atuação dos Estados Unidos, no gol do Pulisic. Eu acho que tem possibilidade de desarmar e chutar um monte de bola para frente ali nas divididas. Pois vamos botar então o Serginho Deste. E como tu falou, né? Como tu falou, né, Bebeto? Não seria surpresa se os Estados Unidos passassem nesse confronto, né? É uma parada difícil para a Holanda, então é um cara que pode surpreender bastante mesmo. E mais umzinho aí pra gente. Eu queria muito, de verdade, botar o Rafael Varane. Mas eu não tenho a certeza que ele vai jogar. Então eu vou evitar, por mais que nós tenhamos a troca aí, eu vou evitar um pouquinho o Rafael Varane e vou... Tá, essa aqui me deixa legal. O Ake. Acho que o Ake, por mais que seja o mesmo confronto, eu vou me basear em tudo que eu falei desde o início. É um confronto que tudo pode. Lá e cá, trocação, maluquice. Então, um defensor de cada time pra... Não tô contando com SG, de verdade. É justo. Chega a partir de agora, SG é só em jogo muito óbvio, só que essa o Copa SG não tem não óbvio, vem... né? Não tem. Essa a Arábia Copa tá ruim de Saudita óbvio. ganhou da Argentina, senhoras e senhores. Então, óbvio, realmente não existe. Mas assim... Tá. O Japão ganhou da Espanha e da Alemanha e perdeu pra Costa Rica. Não tem isso. Essa é uma Copa... O Japão só joga no nível hard, pô. No nível easy ele não sabe jogar. É isso. Então eu vou esperar por essa trocação. Não sei se é a tática que o Betinho mais gosta, que o Fred mais gostam. Eu ia dizer, tá liberado cornetar ou não? Óbvio. Sempre. Por que não Van Dijk ou o próprio Timber? Que eu acho que são mais pontuadores que o Ake. O Timber pode ser. É que eu fiquei na coisa do... Mas tem mais 2 vagas ali, ó. Podemos preencher. O Roberto tá aí. economizando que ele já tá pensando no Messi, tá? Eu já peguei essa aqui, já mas, entendi. Pô, Bebeto, tem 180 Tem 180, cartoletas. Roberto. Uma cartoletinha só. tranquilo. Vocês me convenceram. Timber. O Timber que é
É o jogador de aplicativo de paquera, né? Tá lá, Vamos ver se vai dar Boa. match, né? Vamos lá, Filipão, vamos eleger mais duas aqui. Eu vou contigo aqui, a gente vai trocando uma ideia aqui. Vamos ver. Bora. Que nomes te chamam a atenção aí nessa Deixa eu lista? aumentar aqui. Que tá Olha, eu dificultando. também tenho evitado pensar em SG, não só pela imprevisibilidade da Copa, mas porque ninguém tem bola de cristal para saber se o cara vai sair ou não. Então não tenho focado tanto e não tenho fechado defesa igual fiz muitas vezes no Campeonato Brasileiro. Assim, acho que não é uma estratégia que tem funcionado tanto na Copa do Mundo. Tenho pensado muito em rebatida e defensores que são ofensivos também, né? Que tem potencial de criar chances, enfim, laterais que aparecem bastante. Já tô até vendo Koulibaly? aqui, ó. Já, Koulibaly. Já tô até Esse- vendo, ô, Betinho, o que eles estão aprontando Esse aqui, aí, cara, Betinho? assim, vai estar nos meus times com certeza essa rodada. A seleção da Inglaterra chega muito forte na frente e ele tá sempre desarmando, rebatendo, interceptando, enfim. É o cara que comanda ali a defesa de Senegal, acho que é um nome muito forte para essa rodada. No desarme e na rebatida ele vai pontuar legal, né? Porque a certeza. Argentina a Inglaterra vai querer explorar a bola aérea pro Harry Kane, vai querer fazer jogada em velocidade ali com quem quer que esteja na ponta, eu não sei quem vai jogar, não sei se vai ser o Foden, o Rashford, o Saka, enfim, mas ele vai ser acionado, né? O Depois Koulibaly de vai ser dois acionado. gols do Rashford, se o Southgate não colocar ele, tá de brincadeira também, né? E aí vamos completar com mais um aqui. Só dando destaque também pro Sabaly, né? Mais um de Senegal. Não vamos escalar ele porque já colocamos o Koulibaly ali. Mas é um cara para ficar de olho também, assim. São dois defensores que têm pontuado bastante. Desce aí, Roberto. Deixa eu ver um quarto Você aqui. vai ser econômico também? Não sei se eu vou ser não, vamos ver. Não, pô. Então Vamos gastar vamos esses pensar aqui. cartoletes. Gasta. Se a gente... Vocês se a querem- gente... Fala, Betinho. Não, se precisar cornetar, eu tô aqui, tá, também. Vocês me Ô, chamam Betinho, aqui, se precisar pra cornetar. a estratégia é aquela, né? Guarda tudinho pra botar Harry Kane, Messi, Mbappé. Vocês acham um crime botar não. o Koundé nessa situação? Da França? Não. Não. Se Eu ia a dizer, eu acho que Polônia- tem que ter alguém da França nessa Se a defesa. Polônia jogar do jeito que jogou com a Argentina, com alergia à bola e se chegar na área... É inacreditável o que a Polônia fez contra a Argentina, né? Se jogar dessa maneira contra a França, o Koundé mal vai tocar na bola, mas pelo menos fica com SG, né? Marcar o companheiro de equipe dele, né? É. Robert Lewandowski. São companheiros de Barcelona, Se chegar lá, vão né? se enfrentar. A bola tem que chegar nele, né? Cara, ninguém passa por Paulo Souza e sai impune. A Polônia tá aprendendo isso a duras penas. Deixa eu catar aqui, eu tô conversando Ele tá 9 aqui. cartoletas 9 só. cartões, Bom, tá é. baratinho. Tá hein? bom. É a música Pra da alegria do Eliane de Roberto. Lima. Qual? Hoje eu estou aí- arrependido e sem você. Júlio Bom Escondé. demais. Achei que ele ia no Parar com D do Péricles, pô. Não. Mais óbvio. Saiu nas Ele- nossas redes sociais essa aí do Sport TV, do Para Koundé, Para porque Koundé. ele começou a bater nos jogadores brasileiros. É só o Péricles falando Para Koundé, Para Koundé, Para Koundé, Para Koundé. É por aí. Exatamente. Mas essa da Eliane de Lima era muito boa. Pô. Boa demais. Tem uma versão do Mumuzinho com a Carolina Dickmann cantando isso. Ô, louco. Não, isso aí é muito Sensacional. improvável. É muito improvável. Eu vou catar isso depois que realmente... Mas cata que é bom. É boa, a versão é boa. Vai por Eu mim. prefiro o Cassius Leitão cantando Negritude Júnior Tem isso também. com o grupo Molejo no... Ó, Molejo servindo Servindo o Cassius Cassius Leitão. Eu né? vou ser sincero, tá? Eu assisto todas as lives. Quando o Cássio começa a cantar, eu coloco no mudo e espero parar. Porque não tem como. Eu tô acostumado já no Um Cartola abraço Cast. pro Cássio, né? Não, ele tá aqui, ele É. tá vendo, mas ele tá por aqui rodando. Caçocla, beijo pra você. Meio campo, vai ficar mais fácil agora de escolher, ou mais difícil? Eu vou querer só interromper aqui pra dar mais 2 dicas de defensor aí, pra não deixar Boa. só a galera com Vem, o time, vem. pode ser? Claro. Boa. Cara, vocês viram que eu não tô tão econômico assim na defesa, né? Não, eu queria você tá- destacar muito o Você Theo recebeu o Hernandes. 13º, né, ousado, Betinho? é. Eu tô entendendo como é que é. É que estão pontuando muito bem, né, cara? Olha a média do Theo Hernandes, 28 pontos. Se for titular, ele até saiu do treino hoje sentindo alguma coisa, mas eu acho que joga. Até começou na reserva, depois acabou que teve a lesão, né, do outro Hernandes, e aí ele acabou sendo titular e tá pontuando muito bem. Então acho que fica o destaque.
E em contrapartida um pouco ao Koulibaly, para mim o Maguire também é uma ótima opção, que para mim é um zagueiro que na seleção é impressionante como ele joga a bola, né, cara? Diferentemente do clube. Então acho que é um outro zagueiro que vai muito bem na bola aérea e outro que tem se destacado muito nesses scouts defensivos, né, esses novos scouts do Cartola Express. Então fica o destaque aí pra galera também que quiser outras opções, além das ótimas que a gente já escalou, né? Excelente, excelente. Mais opções aí pra galera escalar. Agora o meio-campo é o seguinte, né? A gente vai ter um monte de nome bom aí, só que tem que escolher 3, Roberto. Vou deixar até o Betinho começar escolhendo aqui, Então, já que aí, tem muito Betinho. tempo que ele não escolhe. Vou pedir pra ele Boa. dar essa moral pra gente aí. Bom, temos liberado bastante gente aí dos favoritos para escalar. E para mim, o meio-campo acho que é uma das posições mais escassas nesses 4 jogos que a gente tem, na minha opinião, né? Mas eu gosto muito de um cara que tem sido um híbrido no time da França, tem participado de gols e tem também produzido muitos pontos, muitos scouts negativos. Então eu acho interessante o Rabiot para essa rodada. Custando 16 cartoletas, acho que é um meia legal aí para a gente ter contra a Polônia, porque de certa forma vai precisar ajudar defensivamente e apoiando também ele tem ido muito bem, né? Depois dos vários desfalques que a França teve, o Rabiot acabou assumindo a titularidade e tem ido muito bem, né? Não, é um cara que se esforça muito, né, Roberto? Dá carrinho, chega junto, cobre lateral, fecha espaço. E você já parou para pensar que ele não seria sequer titular, talvez fosse nem convocado para a seleção francesa? É verdade. Não fosse a quantidade de desfalques que a França teve para essa Copa do Mundo? Porque, bom, ele disputaria a posição com, o Kanté como primeiro volante. Ele não ia ganhar nunca, né? A gente está falando de um dos melhores primeiros volantes do mundo. Então, assim, o que não é o destino. Dá pra dizer que foi uma das convocações mais criticadas dessa Copa, foi o Rabiot, assim, quando saiu que ele seria convocado. Até teve um momento em que divulgaram que o Camavinga talvez ficaria de fora e foi um alvoroço danado. Caramba, vai chamar o Rabiot e o Camavinga que tá comendo a bola no Real Madrid não vai pra Copa, que absurdo. E ele chegou muito bem. Igual o Betinho falou, é um cara que tá participando muito do jogo e é aquele volante que pisa na área e tem a estatura também, que é importante pra bola aérea, né? Então, realmente se tornou um cara importante pra França e pra gente aqui no Cartola Express também. Exatamente. Pois é, vamos botar então o Rabiot já nesse time. Já tá lá, né? O Roberto já botou. Botei. Ô, Felipe, aproveita que você tava falando dele aí, vamos escolher mais um aí pra gente fechar esse meio. Bernardo, eu tenho ficado muito atento à Inglaterra, assim. Acho que a Inglaterra tem ótimas opções no meio de jogadores jovens e que jogam quase que como atacantes ali, né? O Bukayo Saka é um deles, que tá ali em primeiro, fez uma pontuação absurda no primeiro jogo da Copa, se não me engano foi 51.9, por isso que a média dele é tão alta assim. É uma boa opção. Se você descer mais ali, Roberto, vai aparecer mais gente da Inglaterra. Tem que ver quem tá como provável também, que eu não sei. Bellingham, Phil Foden. São jogadores que jogam quase que como atacantes, né? Com o adendo de que a Inglaterra você tem que ficar de olho na escalação, porque tem muitas dúvidas sobre quem vai jogar, quem não vai. Quem entrou tem entrado bem. Enfim, eu vou ficar nessa rodada agora, por enquanto, com o Phil Foden. Acho que é um cara que apareceu menos do que eu esperava nessa Copa ainda. E eu penso muito igual o Roberto falou agora há pouco, o Kane ainda tem que fazer um gol. Eu penso muito assim. Eu até escalei o Gabriel Jesus pensando nisso hoje. Falei, o Gabriel Jesus vai fazer um gol em Copa, não é possível. Hoje é um jogo tranquilo, Brasil Camarões já classificado, jogo aberto, vai fazer gol. Enfim, não fez, deu errado. Mas o Foden eu penso um pouco nessa pegada também. É um cara muito bom, muito importante para o Manchester City do Guardiola. Na seleção inglesa tem jogado bem, mas ficou apagado, né? Perto do Bellingham, por exemplo, que tá comendo a bola, perto do próprio Rashford, o Bukayo Saka, enfim. Mas eu acho que o Foden é um cara que pode dar até uma surpreendida aí nessa rodada. É um nome que eu fico de olho por jogar quase como um atacante e ser um meia também. E é bom pra trocadilho, né? A gente não não pode usar aqui os trocadilhos, mas é bom pra trocadilho. Ainda não pode. Ainda 9, não. 5, ainda não. Um Beto, vamos fechar esse meio aí, Beto. Quem que você indica aí? Minhas dúvidas, cara, que eu acho que pode ser a dúvida de muito cartoleiro também. Pulisic? Não. Frank de Jong e McAllister. O McAllister é um jogador que foi muito... Ele é um jogador muito contestado pela torcida argentina, mas ele é de uma importância ímpar pro esquema do treinador argentino lá. Então, me fugiu o Scaloni.
Lionel Scaloni. Ele é muito importante. Fez o primeiro gol, que tirou um caminhão das costas da Argentina depois do Messi ter perdido o pênalti diante da Polônia. E ele aparece o tempo inteiro, seja para roubar a bola, seja para tentar deixar um companheiro em boas condições. O McAllister é uma pedida muito boa. Só que, ao mesmo tempo, o Frank de Jong também. Não existe jogada da Holanda que não passe pelos pés do Frank de Jong. E ele chega para finalizar, ele tá na defesa recuperando bola, ele tá dando combate o tempo inteiro. Então são dois jogadores que me enchem muito os olhos. Vou no De Jong. Que é ruim a gente deixar sem grandes nomes da Argentina. Se você escolher, o outro vai melhor, Roberto. Isso aí você pode ficar tranquilo. Fato. É porque eu fico assustado de ter o duelo mais vantajoso dessas oitavas é o da Argentina. Sem dúvida. Sim. Então não ter nenhum jogador de meio de campo da Argentina me deixa assim, putz, acho que eu estou errado. A única coisa que me faz pensar e te dar razão no De Jong é o seguinte: estatísticas e fundamentos do Cartola Express Copa do Mundo são diferentes dos que a gente está acostumado no Cartola Clássico. Então, se o De Jong é um cara que participa do jogo o tempo todo, se ele defende e ataca, se ele cria chance, dá passe, a chance da pontuação dele lá em cima, num jogo que deve ser um tiroteio, uma troca franca, como a gente estava conversando, é muito grande, né? Por mais que o McAllister participe bastante, a Argentina vai girar em torno do Messi. Sim. Né? E o McAllister tá ali para apoiar, para fazer uma tabela e tal, eventualmente acompanhar uma marcação, mas talvez o De Jong participe muito mais. Eu tô com ele também. É que eu fico pensando em jogadores da Argentina. O que pega muito é que a gente não tem a certeza se o Di Maria vai participar do jogo, né? Ele saiu sentindo dores contra a Polônia, ele não participou normalmente do treinamento da Argentina hoje, então será que o Di Maria vai? Eu não sei. Era um jogador que eu queria. Fala, Betinho. E quem entrou muito bem também foi o Enzo Fernandes, né? Exato. Nesse meio campo, Bernardo. Ele fez gol e deu assistência contra a Polônia. Até de ressaltar aqui na última live que eu participei, o Gui Fernandes cravou ele no time. Ele disse, vamos colocar que ele vai ser titular. Realmente ele foi e deu assistência. Então é um cara também que daqui a pouco, para quem quiser uma alternativa, né? No meu campo da Argentina, se for titular, o Enzo Fernandes é um nome aí legal também. E um cara um pouquinho mais ofensivo que o próprio McAllister, né? Pois é, vê aí quanto é que tá o Enzo Fernandes, só pra gente ter uma ideia. Acho que a gente tem que tirar só o filtro, né? Porque... O filtro. Pode ser. Tem ali o Depou. Porque a dúvida é entre eles dois, né? Entre o Enzo e o Di Maria, que não... Isso. Eles brigam pela posição. Tá aqui, ó. Aí, ó. E o preço é igual, Custou hein? a mesma coisa. 15 cartoletas os dois, a diferença é que a média do Enzo tá um pouquinho mais alta por conta do gol marcado, né? 14,46 em 3 jogos e o Di Maria 12,96. Di Maria acho que jogou mais minutos, talvez, né? Por ter começado titular nesses jogos todos. Di Maria? É. E o Enzo Fernandes com o gol deu um up legal aí na média. Mas chegou a hora, hein? Agora é só dividir, né? Quem E escala aí? quem. Ô, Betinho, Já aperto mais eu ali tô já. olhando a lista ali. Beto, desce um pouco que tem um nome que eu acho que vai ficar de fora, que eu queria muito falar dele. Não é o Giroud, não é o Lewandowski, não é o Lautaro, não é o Harry Kane. Rapaz, cadê? O tal de Cody Gakpo. Memphis. Não, Cody. Ele não tá aí? Passou já aí, tá lá em Passou? cima. Tá lá em Tá lá em cima. cima. Cadê o homem? Ele tá Sim, tá lá caro, em pô. cima. Cadê O cara o homem? fez gol, Aí, fez gol em ó. todos os jogos. Pô, 19 tá caro. cartoletas. Numa rodada que tem Harry Kane, que tem Messi, que tem Mbappé. Vai um Gakpo, Betinho? Cara, pra mim vai demais. Eu não tô tão confiante no Kane, não. Até porque não fez gol, né? Vocês estão um pouco mais confiantes que eu. Mas também não me surpreenderia se ele passasse em branco mais uma partida. E a questão da Holanda é que me parece que além do Gakpo, você tem o Memphis, né? O Depay, que é o principal jogador da Holanda, embora não esteja ainda 100%, me parece, mas o cara que cobra pênalti ali, o principal jogador, enfim, protagonista do time. Isso que acaba dividindo um pouco. Na Inglaterra você tem mais o Kane com aquele protagonismo no ataque, né? Não sei se a gente vai escalar primeiro os dois, que é mais fácil deixar essa parada pro final, pra gente talvez fazer uma votação aqui. Escala um. Escolhe um aí que não pode faltar pra você. Vou te dar essa moleza. Boa. Bom, já que eu escalei comecei com o goleiro da Argentina, vou terminar aqui já no ataque com o principal jogador do time, né? Lionel Messi. Acho que não tem como deixar de fora. Eu vou até dar esse prazer pro Betinho. Repete quem você tá escalando.
Lionel Messi. Cara, a gente fala, vou escalar o Messi, é uma satisfação que é sobrenatural. Se sente pegando o colete ali e fala assim, Messi, Toma, vai lá. Joga pra decide mim, pra aí, mim, por favor. resolve lá e tal. Escalar o Messi é, olha, E é quase uma bom obrigação, demais. né, pra essa partida. ser. É quase uma obrigação. E um destaque importante, você pode ver aí a média dele de 35,53. Nas 3 primeiras rodadas da fase de grupo, ele sempre ficou no top 5 ali das disputas dos grupos que ele estava incluso, obviamente, né? Então, ele sempre passando dos 30 pontos. Na última rodada, sem fazer gol, sem dar assistência, ele fez 36 pontos. Então, é um cara, assim, muito participativo. É o Messi que eu já vi na seleção argentina que mais participa do jogo, que mais busca a bola o tempo inteiro, busca criar chance, finalizar. Enfim, ele tá realmente pegando na bola toda hora e isso é muito importante, mesmo sem o gol, né? Às vezes o gol não sai, é normal, assim, né? Numa Copa do Mundo é difícil balançar as redes toda hora, mas mesmo sem fazer o gol, o Messi tá pontuando bastante porque ele tá participando demais do jogo e eu escalei ele nas 3 primeiras rodadas e ele voou nas 3, assim. Agora é o seguinte, faltam 2 atacantes. Vocês querem cada um escolher um? Vocês querem promover uma... Faltam 2 não, né? Vamos ser uma- sinceros, né, Roberto? Uma Falta luta né? no Falta um. azeite de Falta oliva um, pra né? ver Falta um. quem escala o último. Não, Então vamos fazer bota o logo, seguinte, bota logo. Bota, Vamos, porque esse aí não tem como, né? sem burocracia. Grande possibilidade de ser o artilheiro da Copa do Mundo, Sim. né? Tá lutando por isso, tá com uma sede absurda o Kylian Mbappé para ser esse artilheiro da Copa do Mundo, então não pode faltar. Quem faz uma seleção com a possibilidade, quem monta o seu time com a possibilidade de ter o Mbappé e não o coloca, tá muito doido, né? É maluco. Não tem outra palavra para definir este cidadão que não bota Mas o Kylian Mbappé. Griezmann, Não, é o Mbappé, nada cara, de é Griezmann. o Mbappé. Aí o Griezmann vai fazer 80 pontos? Pode ser que aconteça, né? Pode acontecer. Mas enfim. Não, mas é o que a gente tá falando aqui também do ataque. Não, vamos colocar o Harry Kane, porque a gente tá sentindo que ele vai fazer gol. Rashford vai lá e mete 2, pô. 2 Acontece. do Maguire de cabeça. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu E acho se isso pouco acontecer, provável. acaba, né? Eu acho É. pouco provável, mas pode acontecer, tá aí pra isso. Quantas cartoletas nos sobraram? Deixa eu ver, 35. Rapaz, aí. É o que a gente quiser, então. É. Não tem cerimônia. Não. 180 cartoletas O mamãezada do 13º Cartola. caiu bonito nesse Cartola Nossa. Express agora. O que o Betim tá ganhando... Eu falei que não precisava poupar. O que o Betim tá ganhando de dinheiro nas ligas, ele transformou em cartoleta e ficou tranquilo, E deixou pra cara. todo mundo. Converteu, Eu passou falei, na casa pô, de dá pra ter câmbio, botou em colocado. cartoleta. Mas vocês me deixaram numa dúvida. Dá pra ter cruel. colocado até defensor mais caro, né? Dava. Não, mas são bons defensores. A não ser que a Sim, gente sim, queira com botar, tipo, Theo Hernandes e tal. Olha o Roberto se Eu ia arrependendo. dizer o hein? Van Dijk, Timber. O que eu faço com esse último? Vocês querem bater um 0 ou 1? Não, eu acho Vocês assim, querem vamos lá. debater? A questão é entre Harry Kane e o Joga muito, né? Gakpo. Eu acho Joga que não muito vai Harry fugir Kane. muito Aí disso. que tá. Aí que tá, eu ia sugerir também, eu ia colocar gosto. mais em dúvida ainda aqui o nosso ataque. Ponha. Porque Fala. eu não acho ruim as dobradinhas também, de França e Argentina. Como vocês bem falaram do Griezmann, claro que ele tem pontuado menos que o Mbappé, mas, cara, o Griezmann chegou a fazer 30 pontos também, sem nada, né? Sem gol e sem assistência, né? Não sem nada. E é um cara que também divide o protagonismo ali com o Mbappé. E se você pegar pela Argentina, o próprio Lautaro, aí talvez seria algo mais alternativo, né? Que não tem entregado tanto ainda. Mas, teoricamente, é um cara com muito potencial. Não sei se talvez a gente vale olhar para um outro... Posso te dar uma sensação dessa Diga. Argentina? Eu acho que o Lautaro perdeu a vaga, total. Ele perdeu a vaga pro Julian Álvares. Se eu fosse dobrar Pode ser, então. na Argentina, eu iria pro Julian Álvares, que eu acho que Eu também. ele ganhou a vaga ali nesse setor. Então, os dois prováveis, né, inclusive. Sim. Por conta também do Di Maria, que é outro jogador que atua. Isso. Ele é meio campista pra gente aqui, mas ele atua como ponta, né? E aí teria que deslocar um dos dois pro lado direito e tal. Mas pra mim tudo tá na base da dúvida do Ángel Di Maria. Eu nem vou levantar a lebre Mas do a Giroud, verdade- tá? Porque ainda tem os... Se você quiser falar em dobradinha, Boa. ainda tem a possibilidade do Giroud. Só que jogando contra a Polônia, o Giroud é um cara que fica ali na área. Eu não sei se vai chegar tanta bola pra ele assim. Será que chega?
cruzamento. Será que o Glick não vai cortar todas antes do Giroud? Eu não sei. O Glick que é um baita nome, inclusive, tá? Você citou aí pra defesa, o Glick, eu já escalei ele, se não me engano, na primeira rodada. Ele é muito alto, cara. Ele é muito alto e Aí, corta todas as bolas, enfim. É um dificultador, sem dúvida nenhuma, pro Giroud, assim. Fica muito naquela, cara. Você vai colocar um, pode ser que o outro vá melhor, mas enfim. O Cartola Express te dá a possibilidade da multi-escalação que a gente na live, infelizmente, não tem essa possibilidade. Mas para você que tá em casa, escala aí 4, 5 times e vai colocando, cercando, né? O Betim fala muito sobre isso, cercar todas as opções, as possibilidades ali, né? Faz uma dobra da Argentina, uma dobra da França, uma dobra da Holanda, enfim. E tem muita liga multi-escalação que é baratinha, então pra galera que tá preocupada aí, só bota dinheiro se você for maior de 18 anos e bote o que você puder usar, hein? Não vai fazer loucura, não vai comprometer seu dinheiro do mês, né? Esquece. Bota o que você puder gastar, o que você puder pra brincar. Se ganhar dinheiro, melhor ainda, mas vai pra se divertir, pelo amor de Deus. Olha eu remando aqui de novo, aqui, ó. E tem que por favor, comprovar tem que idade, comprovar. com Maiores de documento 18 oficial. anos apenas pra jogar. Mas é isso. Existem várias ligas baratas que permitem a multi-escalação, então você pode investir R$1, você pode investir uma escalação numa liga de R$1 ou 2 escalações numa liga de 49 centavos, 48 centavos e criar alternativas, né? Dito isso, mas ó, falamos. Não, mas é importante só fazer esse disclaimer aí da grana, porque a galera às vezes pode se empolgar, pode acabar perdendo a mão e depois se arrepender. Então, gaste apenas o que você puder e o que você tiver à sua disposição para brincar, para se divertir, para torcer na Copa. Fala, Betim. E eu dar uma dica aí, Bernardo, que pra galera que tá vendo ali, ó, central de recompensas, pra galera que ainda não pegou um bônus pro Cartola Express agora do maior evento esportivo do planeta, é só clicar ali, ó, e digitar Betim20, vai estar ganhando ao vivaço. R$20 de bônus. Ao vivaço. E aí... Mas corre, hein? Corre porque tá últimas horas, hein? Tá esgotando. Opa. E só pra... Cupom Betim20. Cupom. O cara tem cupom, arrasta pra cima. É outro nível. Tá louco. É outro nível. E só pra explicar pra galera, Até esses vou digitar bônus... ali no chat. Esses bônus são o seguinte, né? Você joga com esses bônus e você recebe o lucro do que você fizer com esse dinheiro. Então, se você apostou 5 e ganhou 10, vai entrar na sua conta os 5 do lucro e não os 10, porque esse é um crédito que o Cartola tá te dando, não é um dinheiro que você pode sacar. Você só vai poder sacar o lucro dessa operação caso você saia vencedor na liga que você estiver jogando. Disputando. Estamos falando pra caramba, né? É porque a indecisão tá muito grande. Né? Pô, é muito nome. Olha, você lê ali Griezmann, Gakpo, Julian Álvares, Giroud, Lewandowski, que é um nome ousado, mas é o Lewandowski, né? Enfim, são muitas opções. Vocês querem fazer pela via democrática um voto de cada um? Vocês querem chegar numa conclusão? Sabe por quê? Eu queria muito botar o Harry Kane. Meu coração pede Harry Kane nessa rodada. Porque ele vai ter que brocar em algum momento. É o Harry Kane. Mas pensando, por exemplo, nisso que o Betim falou e no que você falou, Bernardo, o Gakpo é uma excelente escolha. Eu também acho. Ele foi o primeiro jogador holandês a fazer gol nos 3 primeiros jogos de uma Copa do Mundo. Então, ele é uma excelente escolha, dado o retrospecto recente. Mas se você pensar em duelos contra os adversários mais fracos, você dobrar a França ou a Argentina é convidativo pra caramba, cara. É muito convidativo, então é difícil, essa terceira vaga tá complicada. Cadê o Caçoca lá pra liberar o 4-2-4, hein? Os Estados Unidos só tomaram um gol até agora, hein? É verdade. Não tomaram gol da Inglaterra, não tomaram gol do Irã, tomaram de um de Gales, que foi de pênalti. Então, assim, defesa dos Estados Unidos também não vai facilitar a vida da Holanda. Dito isso... Cara, eu vou votar no Harry Kane porque o meu coração mandou. Eu costumo atender meu coração. Betim. Cara, eu vou dar uma moral pro Bebeto, porque eu fico muito em dúvida entre o Gakpo e o Depay. Então eu acho que ter o protagonista ali, cobrador de pênalti, vou dar um voto de confiança pro Bebeto. Vou ir na intuição dele aí. Felipe, o de Kane também. Te facilitaram Fechamos, a vida. né? Fechamos no Harry Kane também.
Eu gosto de prezar pelo futebol bem jogado e o Kane joga bola demais, muito. cara. E ele tem essa questão assim, pode ser que ele não faça gol também, acontece, mas ele tá muito participativo em assistências, chances criadas. Então eu acho que é um cara que tem um leque de oportunidades de pontuação. Leque é contra Muito a é o Argentina. outro, né? Enfim, ele tem muitas chances de pontuação que vão até além do gol. Isso, olha, tirando o fato dele bater pênalti. Então eu acho que Harry Kane tá bem escolhido demais. E só, como eu não votei, só pra gente fazer Ah. as honras e dar essa moral pro Gakpo, porque ele não precisa que eu dê moral nenhuma pra ele, mas eu vou votar no Gakpo só pra ele não passar Só pra sem mencionar. voto. Não, só pra ele não ficar sem voto numa disputa tão equilibrada, né? Justo. Gakpo, meu voto é seu, garoto. E talvez eu te escale Revelação também. da Copa, será? Tem chance. Eu né? acho. Ele não é mais Por garoto, enquanto, é. assim, com idade pra ser votado revelação, mas é a primeira que ele disputa, né? Então, Ele corria por fora, né, antes da Copa, assim. Não era um nome que a gente imaginou destacar a essa altura, né? uhum. Então acho que ele merece isso. Betim, boa oitavas pra você, cara. Obrigado aí Deixa pela... eu só repassar primeiro. Perfeito, vamos lá. Vamos repassar o time que nós escalamos pra essa rodada maravilha. do Cartola Express da Fica Copa aí, do Betim, não Mundo. vai embora não, vamos repassar. Fica aí. Porque o nosso time pra essa Tô saindo rodada... Não vai. O nosso time para essa rodada do Cartola Express é o seguinte, hein? Ficou da seguinte forma. Emiliano Martínez, da Argentina. Boa. Serginho Deste, dos Estados Unidos. Boa. Koulibaly, de Senegal. Jules Koundé, da França. E Timber, da Holanda. O meio de campo com Frank de Jong, também da Holanda. Tá. Rabiot, da França. Phil Foden, da Inglaterra. E no Boa. ataque, nada mais, nada menos, pasmem, senhoras e senhores, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Harry Kane. Isso aí se abre um sorriso gigante naqueles sites de avaliação de valor de mercado dos jogadores e tal. Nossa, aqui tá plantel mais valioso possível de escalar no Cartola Express. Deve ser esse aí. Felipe, vocês facilitaram muito a nossa vida com 180 cartoletas. Ficou bom demais, né? Bom demais. Sempre bom falar pra galera aí, ó, se você entrar no Cartola Express, não toma susto não, agora você tem 180 cartoletas ao invés de 160. Eu confesso, tá na fase de grupos, eu passei aperto algumas vezes, que eu queria colocar só os craques ali, aí tinha que colocar aquele zagueiro que custava 8, 7, enfim. Mas agora ficou tranquilo pra todo mundo. E Felipe, só pra gente registrar aqui, você que é da equipe do Cartola, eu quero o teu selo pra isso. A rodada fecha 11h59 pro primeiro jogo, mas quem ainda não estiver em campo no primeiro jogo, você pode trocar até 1 minuto antes do próximo jogo e assim por diante. Né? Perfeitamente, isso é fundamental, cara. Então não dá bobeira de escalar seu time e largar o celular pra lá, né? O pessoal senta no sofá e fica o dia inteiro assistindo Copa do Mundo, fica com o celular na mão, acompanha o Twitter do Cartola Express pra ver as escalações oficiais. Pra você não dar bobeira, às vezes o cara que você escalou não tá jogando, né? Então sempre, além das disputas fecharem só 1 minutinho antes, tem a troca pré-jogo também pra ajudar a galera. A gente tem aquela artezinha de novo dos jogos dessa rodada, só pra gente confirmar então os horários e os jogos pra esse primeiro momento de oitavas, né? Estou com inveja. Pra essa Bernardo. rodada dos jogos 1, 2, 3 e 4. Tô com inveja dessa pessoa que senta no sofá e fica acompanhando os jogos da Copa do Mundo. Eu queria muito ser essa pessoa, cara. Muito. A gente vai botar na tela daqui a pouquinho, então, a artezinha, só para confirmar os horários de amanhã e de domingo, né? Rodada que vai do primeiro ao quarto. Não, daqui a Encerrou, pouco a não, gente tamo encerra. aqui, calma. Não, pelo amor de Tô Deus. mandando ó. a gente embora, pô. Amanhã, a rodada fecha, o mercado fecha às 11h59 para os jogadores de Holanda e Estados Unidos. Fecha às 15h59 para a Argentina e Austrália. Aí, domingo, quem ainda não tiver jogado do seu time, mercado fecha 11h59 para França e Polônia e depois às 3h59 da tarde para Inglaterra e Senegal. Galera que tá na dúvida entre Gakpo e Harry Kane vai ter que decidir até 11h59 de amanhã, porque depois que o Gakpo entrar em campo acabou essa história. Você vai ter que trocar por outro se você quiser. Era melhor eles estarem no mesmo dia ali, né? Pra Eu facilitar nem um sei. pouquinho a nossa vida. Ou dificultar, Ou né? dificultar. Ia causar um sofrimento enorme. Harry Kane me pegou aqui no coração. Não, mas você tem todos os motivos pra isso. Harry Kane joga demais e eu tô esperando ainda dele aquela atuação de Copa do Mundo que não veio, né? Às vezes o pessoal não ajuda em volta também, mas tô esperando do Kane ainda pelo menos um golzinho, como a gente falou, né? Não dá pra ele sair dessa Copa sem um gol.
Podemos? Sextou? Partimos, já deram um aviso ali, jogaram um balde d'água no nosso pé. Quando você tá no parque, querem que você vá embora, joga um balde d'água no seu pé. Sextou. Betim, sextou por aí também. Beijo pra você, obrigado pelas tuas dicas, pela tua companhia. E a gente continua te acompanhando ali nas redes sociais, né? Com as dicas, com as escalações. Com certeza, pessoal que quiser me acompanhar, Betim Gamer aí sempre passando conteúdo sobre o Cartola Express, dicas, ajudando também a galera, cupom para quem ainda não pegou. Agradecer demais mais uma vez o convite do Roberto, agradecer aí o Bernardo, ao Felipe também, toda a galera que nos acompanhou aqui na live, pessoal que comentou, até falaram aqui, só para terminar uma menção, ao centroavante que a gente deveria ter escalado, ou poderia estar escalando, que seria Germancano, né? Talvez poderia, né? Mas infelizmente não foi convocado. Enfim, desejar... Verdade, tá lá, né? Inclusive tá no Catar. Mas só agradecer mais uma vez e desejar a todos uma boa primeira rodada, né? Meia rodada aí de oitavas. E não deixem de escalar lá no Cartola Express. Vocês viram as possibilidades que a gente tem aí de imitar e de faturar também com esse game, que é sensacional. Como é que é o cupom, Betim? Como é que é o cupom pra galera ter R$20 de crédito lá? Boa, Betim 20, Betim com N, tá? Se colocar com M lá vai dar ruim. É N de nariz. Betim 20. Exatamente. Boa, de Naruel Bustos. É isso. Betão, obrigado, cara. Tamo junto, Bernardo. Um beijo pra você, um beijo pro Fred, um beijo pro Betim, parceiro demais também. E pra todo mundo que esteve conosco aqui na live. Lembrando que hoje é domingo, tem outra live pra gente poder escalar novamente o time pra próxima rodada do Cartola. Mais ou menos ali por volta das 7h30, 7h40. Aliás, aproveitar só pra... É um pedido de desculpa e uma explicação ao mesmo tempo para a galera que estava aguardando o início da nossa live lá no YouTube. O pessoal estava, mas era 7h30 e tal, não começou e tal. É porque hoje teve a coletiva do Tite, né? O dia de jogos do Brasil acaba atrasando um pouco mais, porque nós temos outras lives acontecendo aqui e vai mudando um pouquinho o nosso cronograma, mas... sempre pensando, acabou a coletiva do Tite pós-jogo do Brasil, a gente já vai posicionar tudo aqui para começar a live do Cartola. O Brasil, na Copa do Mundo, é sempre prioridade, né, gente? Óbvio. Combinemos que o Hexa tá chegando aí. Um beijo para todo mundo, obrigado, e domingo vai ter muito mais live. Filipão, obrigado pela presença, cara. Valeu, Bernardo. Abração, Roberto, Betim, todo mundo que acompanhou aí. É um prazerzaço estar aqui. E só uma dica pra galera, hein, que eu tenho feito. Hoje, por exemplo, eu não tô com tempo para escalar meu time e ficar pensando muito. Eu já vou lá e garanto minha inscrição. Boa. Porque as salas estão lotando muito rápido. Então, às vezes, você deixa para a última hora e não consegue se inscrever numa disputa ali. Então, já inscreve seu time, seleciona qualquer 11 ali. Amanhã de manhã você acorda com calma. Isso. E aí sim, você tomando escolhe um cafezinho ali, seus 11 ali para entrar em campo. Aquele pão de queijo. Pô, coisa maravilhosa. Escalando o time, escalando o Messi e comendo um pão de queijo. Pô, maravilha. Coisa maravilhosa. Isso é sábado de manhã para mim que chama. Maravilha. Galera do GE, a galera do YouTube, muito obrigado pela audiência. Escale seu time. Monte, pensa bem no que você vai fazer, porque a gente está dando dicas aqui, mas você pode ter outras ideias, outras visões, pensar em jogadores fora da caixinha e arrebentar na rodada. Então fica de olho, escale o seu time, boa sorte, se divirta, gaste só o que você puder e se você puder, tá bom? Tamo junto, obrigado pela companhia. Sextou, valeu.